Boa tarde a todas e todos. A gente vai dar início, então, a mais uma sessão desse projeto de extensão que tem essa relação entre o Fórum de Segurança Alimentar Nacional dos Povos de Matriz Africana com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com os mestres e mestras. E dentro dessa rede, o projeto foi tecendo, né? A gente tem já participações da Unilab, participações de diferentes membros do Fonsan Potman de vários estados do Brasil e também de mestres e mestras de diferentes estados. Então, a gente tem... e esse processo de construção, ele objetiva que se faça, então, um curso sobre soberania e segurança alimentar nutricional dos povos tradicionais de matriz africana. E nessa busca que nós tivemos, a gente chegou até a África, né? E aí já tivemos participação de Moçambique e de Guiné-Bissau. E para nós é muito importante discutir a soberania e segurança alimentar nutricional a partir desse olhar africano, porque queremos entender, né, e conseguir construir para todos e todas esse acesso a pensar no que é a soberania e segurança alimentar nutricional para os Potmans. O Amilcar, ele é da Guiné-Bissau, ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, então, iniciando aí o programa de doutoramento a partir desse ano, de 2021, e ele desenvolveu a sua pesquisa também no PGDR com a temática da segurança alimentar e nutricional em Guiné-Bissau. Então, a intenção hoje é a gente ouvir o trabalho de mestrado do Amilcar e trazer várias ideias para o Amilcar pensar na sua tese de doutorado nos próximos 4 anos. Então, seja bem-vindo, Amilcar, e façam a palavra. Boa tarde, gente. Boa tarde pela oportunidade, né? Quando eu cheguei no PGD, eu falei para o professor Leonardo. Eu conversei com o professor Leonardo para fazer cadeira como aluno especiais, né? Eu conversei com ele vários assuntos, né? A gente estava discutindo um dia aí no café do PGD, e aí me falou assim do tema de modernização da agricultura, né? Aí eu perguntei para ele, mas eu nunca essa palavra modernização da agricultura, se vocês estão na modernização da agricultura, nós ainda estamos naquela agricultura mecanizada dos anos 70, não é? A agricultura manuais, assim, que dos anos 70, não é? Para nós, assim, na Guiné-Bissau, eu falo da Guiné-Bissau, não tem essa palavra modernização da agricultura, que nós trabalhamos com uma agricultura de subsistência, não é? Subsistência, não é? No âmbito mais da agricultura para poder plantar e comer, não é? Isso que nós conhecemos. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre o meu trabalho que eu desenvolvi no PGDR, né? Que é Panorama das Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional na Guiné-Bissau. Falando da Guiné-Bissau, o acesso à alimentação, que deveria ser um direito de todo mundo, porque, na verdade, a nossa dificuldade é o acesso aos alimentos, não é? Porque o país assim, importa os alimentos, não é? Por exemplo, a China é um dos países, não é? Que ajuda nessa questão assim de acesso à alimentação, né? E hoje eu vou compartilhar com vocês esse meu trabalho, né? Pode passar. No segundo momento eu vou trazer justificativa, problema da pesquisa, objetivos, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos, e eu vou também trazer mapa da Guiné-Bissau e dos outros regiões, né? Em seguida eu vou trazer resultados e considerações finais. Pode passar. Na minha apresentação, né, eu busquei no primeiro momento trazer uma contextualização
da evolução histórica do conceito do SAN no mundo, segurança alimentar no mundo, e o problema do continente africano. E no contexto da Guiné-Bissau, tipificando o lugar da temática abordada nos seus rumos possíveis. Nesse primeiro momento, aí nós trabalhamos com a contextualização da evolução histórica, né? Que começou nos anos 70, 80, 90 e por aí. No segundo momento, eu vou trazer exercício da comparação das políticas públicas, né, nos países da CPLP. CPLP é uma organização, né, da expressão portuguesa que o Brasil também participa, né? Nesses países tem Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau, Santo Tomé, Timor-Leste, Portugal e o Brasil. Eu falei mais ou menos as políticas de segurança alimentar, não é, nesses países. E o Brasil como um sucesso, não é, num programa de fome zero. Na verdade, é um programa que todos os países africanos devem copiar. No terceiro momento, eu trago assim, problemática frente aos dados pesquisados, né? Que eu falei da pobreza, segurança alimentar e nutricional em Guiné-Bissau. Também eu trouxe os desafios, não é? Os desafios das nossas mães, não é? Porque, na verdade, são desafios delas, não é? E também a fragilidade do processo sociocultural do país, não é? Porque o país também viveu uma guerra civil, não é? De 2 anos, não é? E aí as coisas mudaram um pouco. No fim, o estudo busca um fortalecimento na efetivação do acesso às políticas públicas dos guinenses, né? E trazer o direito humano à alimentação como uma política eficaz para toda a população. Não é? Porque, né, nesse âmbito eu falo, né, dos políticos, né? Quando chega o momento da campanha, da propaganda partidária, eles utilizam esse termo: vamos combater a fome, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E depois, quando chega ao poder, eles não fazem nada. O que a gente vê é 60, quase 70% da população passando por fome. Fome, tu fica um dia sem comer. Uma pessoa que fica um dia, uma pessoa que fica uma semana sem comer, tu não vai chegar na frente dele e falar: não, vamos mudar isso, vamos fazer uma política eficaz, não sei o quê. Ele não tem nada para comer. Uma técnica usada para a população é as plantações da mandioca, do inhame, do aipim, essas técnicas que ajudam no sustento de muitas famílias, né? Em seguida eu vou trazer o problema da pesquisa. O problema da pesquisa está de como funcionam as políticas públicas e programas de promoção voltadas para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional na Guiné-Bissau, né? Fizemos uma pergunta: o Sistema Nacional de Segurança Alimentar pode ser considerado acessível para todo mundo? Daí, no fim da pesquisa, nós vamos ver que isso não é bem assim. No objetivo, acho, né, analisar o Programa Nacional de Segurança Alimentar, identificando sua criação ao longo do processo da construção de políticas públicas na Guiné-Bissau. E todos nós sabemos que na Guiné-Bissau, quem faz essas políticas é a FAO. A FAO são parceiros do país desde dos primórdios do início da independência da Guiné-Bissau. O FAO ainda até hoje, está ajudando o país assim
na elaboração de uma política eficaz assim, para ajudar o povo. Assim. O objetivo específico, né, vai apresentar a emergência do debate sobre segurança alimentar como um direito no contexto mundial e a importância no debate no contexto africano, que na Guiné-Bissau, na África também, nós temos 3 fatores, não é? O primeiro fator é a fome. Segundo é a pobreza. Terceiro é os desastres naturais, não é? Desastres naturais causado pelo quê? Causado pela China. Porque quem desmata mais nos países africanos é a China. Né? Aí, no terceiro, assim, eu posso dizer que é a seca. Não é? A seca também é um dos fatores nesse problema. A seca é mais no Senegal. Está no Senegal. Senegal, Mali, aqueles países assim é, é, é um país seco, assim. Aí, no segundo momento, contextualizar a Guiné-Bissau e a sua especificidade no contexto do debate da segurança alimentar. No terceiro, trazendo o Programa Nacional de Segurança Alimentar e compreendendo os seus avanços e os desafios. Desafios é a técnica da sobrevivência, das famílias, para poder sair da fome que se encontra. O caminho metodológico, na verdade, o meu orientador, o professor Eduardo, era para fazer uma pesquisa do campo. Era para fazer uma pesquisa do campo, assim, que eu mais dois amigos tivemos uma ideia de fazer um projeto tipo Fome Zero, assim. E depois fazer uma emenda constitucional, né? Uma emenda constitucional e os deputados votassem esse projeto para poder ajudar muitas famílias. E aí não ocorreu porque devido à pandemia de 2019, eu não consegui viajar para a Guiné e eu acabei fazendo um trabalho assim desse âmbito, né? Uma pesquisa bibliográfica assim de caráter exploratório dos autores que tratam mais dos assuntos do meu estudo. Eu vou trazer o mapa da Guiné-Bissau, a mapa da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau fica situado, faz fronteira com o Senegal e no sul com o outro país, Guiné-Conakry. É banhado por 80 ilhas e Oceano Atlântico, né? Aí tem Guiné-Bissau, tem regiões da Guiné-Bissau como Cacheu, Biombo. Eu sou dessa região aqui. Eu sou de Gabu. Gabu é uma região que faz fronteira com o Senegal, não é? Eu sou dessa região aí. A população da Guiné-Bissau, o Porto Alegre é maior do que a Guiné-Bissau. Aí o Senegal é um país maior, não é? E a Guiné-Bissau quase uma província do Senegal, não é? Como uma região assim, um país pequeno, todo mundo se conhece. É um país também que tem muitas ilhas, assim, tem 80 ilhas. Né? Essas ilhas não é povoado. 80 ilhas não é povoado. Então, os criminosos usam essas ilhas para fazer tráfico de droga, né? Para os Estados Unidos,
Espanha, Portugal nessas ilhas também. Aí vocês já viram TV assim, os imigrantes que saem que sai da África e entra na Itália, na Espanha, via barco, né? Então eles usam o Oceano Atlântico para chegar ao Mediterrâneo, assim. Então, geograficamente, a Guiné-Bissau é um pequeno país na costa ocidental da África, situado entre Senegal ao norte, Oceano Atlântico, com 36.125 mil km quadrados da extensão, banhado pelos oceanos, Oceano Atlântico, Oceano Atlântico, tem Marrocos, aí Marrocos, sai do Senegal, havia Marrocos, e aqui nesse arquipélago dos Bijagós, sim, é um arquipélago onde os jovens usam para poder chegar à Espanha, Itália, esses países assim. Mais adiante temos dezenas de etnias, não é? Nós temos assim etnias, 27 etnias, não é? Cada etnia fala a sua língua, né? Cada etnia tem a sua própria língua, né? Essas etnias em um grupo percentuais mais numerosos são Barantas, Furas, Mandingas, Manjaco, Papês. Essas etnias são etnias mais numerosas, né? Eu faço parte de uma etnia aí que é uma etnia Papé. Eu sou dessa etnia. É uma etnia também numerosa assim no país. Mais adiante eu trago assim os autores que eu usei, que abordam, não é, segurança alimentar numa forma mais ampla, não é? Variante 2002, quando se fala de uma sociedade organizada por meio de uma política pública, na verdade é da responsabilidade do Estado e da sociedade. Na abordagem dele, na história da humanidade, a luta dos povos contra a fome e antiga persiste, é brutal e distante, pode ser vencida por muitos países. Daí eu trago um estudo da FAO sobre o estado de insegurança alimentar no mundo 2015, que diz assim, cerca de 70 e 95 milhões das pessoas vivem em situação da fome, sendo a maioria em países desenvolvidos, em países subdesenvolvidos, não é? Eu faço menção da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um país que tem esses condicionantes, não é? Pobreza, conflitos civis, instabilidade política, corrupção, né? O ganho do presidente, o ganho do ministro, não é compatível com a vida que eles levam, né? A seguir, eu vou trazer a segurança alimentar como foi conceituada na reunião da Conferência Mundial da Alimentação em 74. Na verdade, isso no âmbito da Guiné-Bissau, isso não ocorre, né? O que falta para nós é disponibilidade, o acesso e também a produção, né? Mais adiante, o professor Maluf que propõe que a segurança alimentar seja uma meta comum de ações. Essa meta vai em torno com os temas de políticas públicas, desde que andem os dois princípios: os direitos humanos, alimentação adequada e saudável, e a soberania alimentar. Mais adiante, essa foto eu mandei fazer essa foto, né?
Eu mandei fazer essa foto. Para mostrar, assim, essa foto é uma feira livre de Guiné-Bissau. A nossa soberania alimentar. Né? A nossa soberania alimentar, no meu entender, é um conceito de importância fundamental para a garantia dos direitos humanos à alimentação adequada e a práticas necessárias de segurança alimentar e nutricional. Está também relacionado com segurança alimentar como o direito dos povos em decidir sobre o que produz e o que consome. Como na Guiné-Bissau, nesse contexto, esta realidade está longe de ser uma realidade. Né? Esta é uma questão que engloba outros fatores, como disponibilidade de alimentos, acesso aos alimentos, encontrar soluções para se tornar soberano na questão da produção dos alimentos. Não é? Isso é uma fé, isso tem tomate, tem limão, tem badique. Badique é um alimento que nós usamos assim para refeição ao dia. Daí mais adiante aí tem inhame. Essa aí é o inhame. Isso aí são produtos mais usados assim para a nossa população. Mais adiante eu trago uma foto também que eu mandei fazer aí na propriedade onde eu ia fazer a minha pesquisa, na cidade de Canchongo. Eu mandei fazer a foto na propriedade dos ferreiros, né? Na cidade de Canchongo. Né? A foto mostra, né, a prática agrícola, né? Que é um trabalho sazonal e as famílias têm que deslocar ou separar para garantir as suas subsistências. No meu entender, né, torna-se difícil e complicado poupar dinheiro para a situação de emergência, como quando há alimentos suficientes. A ameaça por fome está sempre presente. Então, a agricultura familiar, até mesmo, eu usei aqui, nômade, produz uma pequena quantidade de alimentos. Sendo que boa parte da população não produz porque não tem acesso à terra e os meios para cultivar. Uma questão também é acesso à terra. Os nossos governantes estão vendendo as terras para os chineses. Os chineses compram a terra a preço de banana. Assim. Ninguém sabe quais são os acordos que eles assinam com o governo chinês. A China oferece materiais agrícolas assim, para ajudar na modernização da agricultura, mas esses equipamentos não chegam ao seu destino, não chega para o povo. Né? Então, quem acaba beneficiando desses materiais é o próprio governante, é o próprio ministro da Agricultura. Não é? Vai dizer, as políticas públicas, não é? Que eles dizem, não, temos políticas públicas aqui. Quem fez é a FAO. A FAO que fez essas políticas públicas assim, no âmbito. O Estado não fez nada, o governo não fez nada. Então ele fala, nós que fizemos, não sei o que, é a FAO que fez. Então, mais adiante eu vou trazer um quadro. Esse quadro fala dos acordos assinados no âmbito do direito à alimentação. Né? Que esse direito nunca chega, ninguém sabe disso. Primeiro instrumento, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, data da ratificação de 2010. Tem Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, assinado em 1992. Protocolo opcional de 2009, Carta Africana dos Direitos dos Povos
1995, Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, 85. Se nós vemos essa data da ratificação, de como a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Na verdade, quem leva a comida da mesa é as mulheres, né? Vivemos numa sociedade machista, não é? Uma sociedade, porque eu estou falando isso, que eu fui criado com a minha mãe, né? O que a minha mãe passou, é por isso que eu valorizo as mulheres, sabe? Assim, que eu cheguei até aqui por causa da minha mãe, né? Essas convenções sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, assinaram isso, não existe. Não é? Não existe. Convenção dos Direitos da Criança, não é? Isso também não existe. A criança pede esmola, não vai para a escola. Convenção sobre quadros sobre alterações climáticas. Isso assinaram não existe. Houve muitos desmatamentos assim, sabe? Até hoje. Convenção sobre diversidade biológica, isso também não existe. Convenção sobre o combate à desertificação. Protocolo Cartagena sobre biossegurança. Isso são os acordos internacionais assinados pelo governo da Guiné-Bissau. Isso, na verdade, é só uma assinatura, mas isso não corresponde à realidade. Mais adiante eu vou trazer os resultados e considerações finais. Não é? Que, na verdade, no início da nossa pesquisa, a gente apresentou o panorama de segurança alimentar em Guiné-Bissau e desenvolveu o tema desde a premissa do acesso à alimentação como um direito de todos. A problemática descreveu historicamente o processo das políticas públicas, né, voltada para o fortalecimento da segurança alimentar no país, indicando que o sistema nacional não pode ser considerado acessível a todos os seus cidadãos. Isso não ocorre. Por fim, essa ideia constituiu uma contribuição relevante para o conhecimento dos desafios da concretização de segurança alimentar nacional em Guiné-Bissau. O objetivo de verificar o problema do acesso para a população aos alimentos essenciais e um bem viver como de todos aqui, desmistificado em suas casas políticas, sociais e econômicas. A possibilidade da adoção de novas tecnologias, né, na agricultura familiar. A nossa agricultura é manual. Se destaca como o potencial inexplorado, bem como a inserção de uma educação qualificada dos setores públicos, né, envolvidos na questão social de segurança alimentar, de uma forma vinculada os objetivos aos 17 da ODS Agenda ONU 2030. Agora, eles prometeram de novo que até 2030 eles vão sancionar isso. É um país ainda que está na construção das suas políticas, né? Que essas políticas, nós que vamos levar essas políticas para lá. Porque o meu objetivo é de voltar e fazer um projeto dentro do Ministério da Agricultura para ajudar, primeiro, a combater a fome. Nós não podemos pensar nas outras coisas. Temos que combater a fome, insegurança alimentar. Isso deveria ser a meta de todos os países africanos. Aqui, mas por fim, eu trago uma imagem. Essa imagem eu mandei fazer. Essa imagem mostra também os desafios das mulheres em Guiné-Bissau, os desafios para conseguir
a sobrevivência que eu falo lá atrás, né? As políticas públicas deveriam começar com o combate à fome, o combate à fome e à subnutrição, né? Quer vencer a fome e a subnutrição já seria um bom passo, né? O governo tem que construir uma agenda política nacional coerente da promoção de incentivo agrícola, né? A produção e transformação. O país não pode continuar a importar arroz da China e da Índia para abastecer o mercado interno. Vocês têm chuva, têm terrenos. Por que é que vocês não podem produzir os seus alimentos? Vocês vão importando arroz em troca do quê? Em troca da madeira, do desmatamento, em troca do peixe. Essa política deve ser no incentivo à agricultura, para produzir comida, né? Quando fala da soberania alimentar. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei em Porto Alegre, sabe, eu fui numa mata, eu vi muitas coisas assim, plantas, coisas assim. E eu comecei a descobrir umas plantas assim medicinais, sabe? Planta da medicina, aqui tem muitas plantas assim da medicina tradicional, que os brasileiros não conhecem. Assim. Aí eu comecei a descobrir muitas coisas assim, falei, mas isso aí seca a barriga, quando a mulher faz cesárea, aí eu comecei a dizer essas coisas assim. Isso para nós é muito importante. Assim. Referências que eu trago assim, esses autores que eu usei, né? Conte que traz uma noção básica da segurança alimentar, um texto que eu usei bastante. E aí também falou da pobreza. Né? O Maluf traz segurança alimentar na sua dimensão. O Pinto e João também que fala sobre segurança alimentar nacional dos países da África, não é? Concretamente de Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Santo Tomé e o Brasil. Variante que traz direito humano à alimentação como desafios e conquistas. Não é? Esses desafios que a Guiné-Bissau tem que superar. Mais adiante, o meu obrigado à oportunidade de estar com vocês assim, nessa tarde, que na verdade as políticas implementadas pelos sucessivos governos, assim, quem implementou essas políticas são a FAO, desde o início da independência até a gestão atual. O FAO continua ajudando o país na modernização das políticas públicas no âmbito da segurança alimentar e nutricional no país. Eu queria, para poder entender um pouco, saber como está a questão dos... existem dados, bases de dados públicas que mostram essas populações vulneráveis submetidas aos processos de fome? Como é que é essa questão de fazer essa avaliação, né, do número de pessoas atingidas em relação a isso, mas também essa avaliação dessa discussão do que é pobre, o que não é pobre, né, de como enquadrar, porque um pouco das temáticas que estão sendo discutidas no PGDR, e aí trazendo a professora Pamela e uma aula que ela deu sobre o ODS 1, a pobreza, ela traz que existe os países, aqueles que são os considerados com menor grau de desenvolvimento, onde está a Guiné-Bissau, onde está o Haiti, que ela trouxe também, mas existe uma necessidade da Organização das Nações Unidas considerarem esses países nessa extrema pobreza para gerar todo um mecanismo das ajudas, que são mercados de muitos milhões aí de dólares. E isso estaria relacionado, né, a não considerar valores como a reciprocidade da alimentação de comunidades que não precisam se relacionar monetariamente, né, e consideradas como pobres. Eu queria que tu fizesse um contraste um pouco dessas questões e trazer talvez essas bases de dados, né, que acho que nos deixa bastante inquietados. Mas essa é uma pergunta, acho que a gente podia abrir para mais perguntas, né? A condição da pobreza, não é?
na Guiné-Bissau, em que vive na Guiné-Bissau um estudo do INEC, Instituto de Estudos e Censos, né? Cerca de 67% da população vive na linha da pobreza, dos quais 24 em extrema pobreza, né? 24 em extrema pobreza. Aí tu faz assim de uma região assim do... Eu trago uma região mais assim do que faz fronteira com o Senegal, né? É uma região seca, que não dá para plantar, uma região seca, que não tem muito, que os jovens não têm muita opção de vida, né? Acaba imigrando para as outras localidades, né? E também o estudo do INEC aponta que a situação maior de insegurança alimentar ocorre nessas zonas periféricas, nas zonas periféricas, né, das cidades, e também cresce em zonas rurais, né, zonas rurais onde vive 79% da população. Né? A elevada taxa da pobreza em Guiné-Bissau possui maior evidência na população feminina. Não é? A população feminina é atingida nesse sentido, sendo que representam 51% dos que vivem na extrema pobreza. Imagina uma pessoa que vive de menos $1 por dia, não é? Menos de $1 por dia, a situação é extrema, né? Isso sem falar que, na verdade, o país, a maioria da população vive com remessa dos imigrantes. Não é? Imigrantes como em Portugal, França, Espanha, Brasil, não é? E o rendimento do salário, quanto existe, não garante a compra da comida, não é? Não é? E muitas pessoas realizam apenas uma refeição ao dia, comem só uma vez por dia, hein? E os outros ficam sem comer. É isso que o país enfrenta. O Estado Nacional da Guiné-Bissau, com a proclamação da sua independência em 1974, 47 anos da independência, 47 anos da independência, né? O Estado assumiu o setor da agricultura em sua Constituição como uma base para o seu desenvolvimento, né? Se tu assumir, está na sua Constituição, a agricultura é base do seu desenvolvimento. Então, por que vai ser das pessoas passam fome até hoje? Então, nesses 47 anos do apoio, após o fato histórico das independências, o país sempre uma perspectiva da modernização do setor agrícola, né? Dentre os outros importantes, e o futuro do povo está incerto. Que segurança alimentar e nutricional na Guiné-Bissau e as suas políticas públicas deveriam começar pelo combate à fome e à subnutrição. É muito importante, não é? O governo tem que trazer ou tem que construir uma agenda política nacional na promoção do incentivo agrícola, produção e transformação. É que no nosso país a terra pertence ao Estado. A terra pertence ao Estado. O Estado que é detentor da propriedade da terra. Que não houve, porque a Guiné-Bissau é colonizada pelo Portugal, né? Aí houve muitas terras, assim, muitas terras dos portugueses, né? Família dos portugueses, assim. E eles plantam assim o caju, a manga, para poder exportar para os países como França, Espanha e Itália. O Estado é detentor da terra. Se o Estado é detentor da terra, o Estado tem a terra como a sua... Por que o Estado não faz uma política para produzir alimentos para a sua população? Ou vender, produzir para vender. É que o país só importa os alimentos da China e da Índia. Agora o Senegal começou a produzir também.
a isso, como aconteceu no ano passado, o Senegal fechou as suas fronteiras, né, por causa da Covid-19. Então não tem produto da primeira necessidade, como açúcar, café. Não tem. O país ficamos assim, aí ficamos 5 meses. O Senegal abriu a fronteira de novo. Quem fez essa doação? A doação é feita pelo governo da China, que que levou avião levou açúcar, assim café e outros produtos da primeira necessidade para poder sustentar, para poder abastecer o mercado na Guiné-Bissau. Aqui tem uma pergunta para ti da Silvânia, né? Sim, sim. Quais são as ações efetivas da FAO no combate à minimização da fome? Porque tu estava comentando, né, que vocês não têm as políticas, quem formula as políticas é a FAO e vocês incorporam. Como é que isso é feito? Sim, na Como é verdade, o processo disso, assim, no executivo, no legislativo, eu não consigo compreender, porque aqui, por exemplo, para a gente adotar, né, assim, esses acordos internacionais, eles têm que ser incorporados, né, como decreto, como legislação, aos nossos marcos normativos. Como é que funciona lá? que na verdade a FAO é uma organização disposta a colaborar no enfrentamento da dificuldade de efetivar segurança alimentar na Guiné-Bissau, né? Uhum. Com essa idade, busca soluções junto aos diferentes governos, né? FAO desde o primeiro da independência, estão ajudando o país. Os governos, com esse suporte da FAO, não é, têm elaborado políticas de promoção e segurança alimentar e nutricionais, não é? Uhum. Essas políticas, assim surgiu em 2007. Em 2007 que foi elaborado essas políticas. Não é? Programa Nacional de Segurança Alimentar na Guiné-Bissau para Horizonte de 2007 e 2011. Então, 2007, 2011, 2012 houve golpe de Estado. Houve um golpe que não tem mais governo, né? Então, a Secretaria de Segurança Alimentar na Guiné-Bissau, quem coordena é o Ministério da Agricultura, não é? Quem, na base da coordenação. Mas quem monitora é a FAO. A FAO que ajuda no monitoramento, nessas políticas, assim, na formação do pessoal, nesses âmbitos. Assim. Uhum. Na verdade, a política mesmo, porque o país eles dizem que eles não têm quadros suficientes, não têm técnicos. Uhum. O país diz bem claro, nós não temos técnicos para fazer umas políticas de ajuste no âmbito de segurança alimentar. Então, a FAO acabou elaborando essas políticas assim, no âmbito Política Nacional do Programa de Segurança Alimentar. Não é como nos outros países, como Cabo Verde. Né? Cabo Verde tem políticas, tem várias políticas no combate à fome, no combate ao desmatamento, tem várias políticas. Moçambique também tem várias políticas no âmbito da segurança alimentar. Moçambique, o governo moçambicano, eles têm muitos técnicos nacionais, consultores nacionais. É como também Cabo Verde, mas isso não ocorre na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau nós temos só uma política, um programa nacional de segurança alimentar. Temos só uma programa. Cabo Verde tem sete programas. Aí Moçambique tem mais.
Moçambique tem todos esses programas, assim, até tem programas por meio da calamidade pública, não tem acesso aos alimentos. Eles têm esses programas, assim, mas a Guiné não tem. É essa minha ideia, assim, essa é a minha ideia. Quero fazer programa ainda com os colegas, assim, do PGD. A gente estava no mestrado, né? Uhum. No mestrado 2018, temos uma ideia. Eu, Júlio, Mohamed, André, temos vários, Pepo, temos uma ideia de fazer uma consultoria, nós, sabe, para ir trabalhar na Guiné-Bissau, sabe? Aí a gente ainda estamos costurando isso para ser consultor internacional do governo nesse sentido. Porque pelo que eu entendi do teu relato, assim, o governo, então, as terras são todas, né, estatais, e eles não têm políticas, então, para manter as pessoas no campo, né? Então, assim, eles fazem o que eles podem sem nenhuma assistência. Sem nenhuma assistência. Só para ver na pandemia. Houve pandemia, mas não tem ajuda. Não tem ajuda para essas populações, sabe? Aí tu não tem ajuda, tu vai aumentar os impostos. Se eu não tenho que comer, eu não tenho nada para comer, eu vou ter como pagar impostos. Eu não tenho. Então, em vez de ajudar, eles tira, né? Então, Amilcar, igualmente agradeço aí a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Guiné, né? E a gente tem se dado conta o quanto, né, não somente a África como um todo, sobretudo, né, entrando mais especificamente nos países africanos, como a gente conhece pouco ainda, né? Então, essa é uma oportunidade, conversando, né, com alguém que vivencia e traz um pouco de, né, e é um pouco angustiante te ouvir, né, porque tu traz justamente, né, o drama, né, digamos, de alguém que está vivendo e que, bom, quer ver o seu país, seu povo sair de determinadas situações aí sobretudo de insegurança alimentar. Mas, assim, uma coisa que eu queria perguntar, você está aqui estudando, né, você fala dos quadros do governo, né, faz uma crítica ao governo, né? Quem são os quadros hoje que compõem, quem são os técnicos, quem são, né, digamos, os acadêmicos, os profissionais que dão esse aporte, esse suporte, né? Você falou, bom, nós pretendemos dar uma consultoria. Como é que é essa política de formação, né, de pessoas para justamente trabalhar né, para o bem-estar né, do país? Assim. Queria entender um pouco como é que se dá a formação, o acesso à educação, né? Que, claro, acho que tudo isso tem que andar junto, né? Então, queria entender como é que se dá, como é que é a escola, assim, para trazer essa realidade. Sim, na Guiné-Bissau a escola é pública, né? A escola é pública, é do Estado, mas na verdade quem custeia tudo essas coisas do ensino é Portugal e o Brasil, não é? O Brasil tem um papel muito importante na educação, assim, desde a educação básica, alfabetização, até no ensino profissional, não é? Então, o que ocorre na da Guiné-Bissau, os quadros, aí quando um país dá a bolsa de estudos, assim, os quadros saem e vai estudar e não volta para o país. O quadro volta, tu não vai ser valorizado, sabe? Muitos pensam assim, não vai ser valorizado. E muitas pessoas, tem muitos estudantes da Guiné-Bissau que foram para os Estados Unidos, França, estudar, como pós-doutores, mas eles não dizem, não vou voltar, sabe? Porque quem estuda, eles não dão oportunidade para quem estuda. Se tu estudar, se tu tens tudo, tu chega lá, tá. Eu quero compor uma coisa assim, assado, né?
E aí eles te pisam. Eles não vão te dar oportunidade. Então, as pessoas chegam lá e ficam um pouquinho, ajudam um pouquinho nos ministérios, assim, e depois acabam de fazer um concurso no Banco Mundial, nos outros países, como nas Nações Unidas, e acaba saindo do país, não é? Então, os quadros nunca ficam. Os quadros chegam no país, a ONU pega, Nações Unidas pegam o quadro e leva para os outros países da África, né? É isso, a universidade é pública, temos na Guiné duas universidades, uma universidade pública e outra privada. Mas aquelas universidades não têm estrutura para ser uma universidade. O Brasil, com toda a sua dificuldade, né, nunca abandonou a Guiné-Bissau. O Brasil está no país assim que mais dá oportunidades aos estudantes da Guiné-Bissau. Houve também estudantes que vão para Portugal. Né? Portugal não é como o Brasil. Quando um estudante chega em Lisboa, eles não te dão oportunidade como dá um africano assim no Brasil, né? Aqui dá mais oportunidade do que os outros países. Mas o Brasil é um país que mais contribuiu para o ensino na Guiné-Bissau. O nosso ensino, nós temos um bom ensino, assim, que no ensino médio, quando nós estamos no ensino médio, a gente estuda várias línguas, sabe? Francês, inglês, tu já sai do ensino médio falando inglês, francês, assim, tu já sai do ensino médio, assim, falando, porque nós temos professores ingleses, né? Ingleses, britânicos, dos Estados Unidos, americanos. Assim. A gente já sai falando inglês. Então, francês também, a gente já sai falando francês. Né? Isso. É por isso que a gente tem muitas dificuldades, assim, de falar português, assim. Porque no ensino médio a gente lida com várias línguas também. Ainda também vem as línguas, assim, de cada etnia, né? Tu sai de uma etnia, tu tem a sua própria língua, tu fala uma língua da sua etnia em casa, tu chega na escola, tu tem que falar português, sabe? Então, quando tu sai na escola, tu vai para casa e tu não fala mais português, tu só fala a língua assim da sua etnia. Cada etnia com sua língua. Na verdade, quem abre mais vaga para os estudantes é o Brasil.